Olá, como que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre o arquétipo da deusa Hera. Para quem não conhece, essa deusa ela é conhecida como a deusa do casamento, né? A esposa. E ela tem aspectos positivos e negativos. Ela pode ser uma pessoa muito leal e fiel, mas também pode ser uma pessoa muito ciumenta e vingativa. Então, quando ela está no relacionamento e é traída, ela tende a usar a vingança como uma forma de tentar reparar o sentimento de rejeição que ela teve nessa situação. E ela tende a culpar as outras pessoas, né? Se ela foi traída pelo marido dela, ela vai culpar a outra mulher ou os filhos, né, do casamento. Ela nunca olha para o homem e vê que ele é o culpado da situação. Então, uma mulher com esse arquétipo ativado, ela deseja muito ser a esposa, casar, ela se sente incompleta sem um parceiro. E no dia do casamento, ela literalmente se sente como uma deusa, né? Todo esse ritual que o casamento proporciona para a mulher. E por ela priorizar muito o relacionamento, né? O casamento, ela acaba deixando em segundo plano outras questões, né? O trabalho, a vida pessoal, né? A vida social. Então ela precisa integrar, né? Trazer outros arquétipos para que ela consiga viver de uma forma mais equilibrada e não ter essa vida somente para a relação ali, para o companheiro. Sem a ativação desse arquétipo, a mulher ela acaba passando por uma série de relacionamentos de curta duração, justamente por ela não saber lidar com as frustrações, né, com os conflitos. Então ela acaba sempre tendendo a finalizar as relações do que conversar, né, parar para entender que é a motivação da Hera, né, se relacionar com a pessoa profundamente. Então, como eu falei, né, essa deusa ela sente muito prazer em tornar o esposo o centro da sua vida, né, se dedicar puramente a ele. Ela deixa em segundo plano os filhos e mesmo quando o marido tá errado, né, sei lá, em algum conflito na família, ela não culpa ele, assim, ela prefere culpar os filhos, né, culpar a outra pessoa do que olhar pro que ele tá fazendo de errado. Então, essa deusa, ela se sente segura emocionalmente estando num relacionamento sério. Ela não é uma deusa que tem muitas amigas, assim, ela não tem uma melhor amiga. Ela dá a preferência em planejar, em fazer coisas com o marido. E se uma amiga se separa ou fica viúva, ela tende a abandonar essa pessoa, o que reforça a ideia que ela tem de que uma mulher não é nada sem ter um companheiro do lado dela. A mulher do tipo Hera, ela é atraída por homens competentes, né? Homens de sucesso. Ela não gosta de homens que são mais sensíveis, artistas, poetas, né? Ela gosta de pessoas que têm nome e classe social. E quando ela vai se relacionar sexualmente, né? Ela é iniciada por esses homens, porque até então ela não tinha experiências. Ela vai ter a primeira experiência, normalmente, com uma pessoa que ela vai se relacionar, com quem ela vai casar ali, né? E a ideia de sexo submisso vem desse arquétipo, né? Porque ela se coloca nesse local de submissão, né? Pra ser ensinada. Ela não tem um desejo dela, assim, de descobrir a sexualidade dela. Ela faz tudo isso em função do marido, né? Pra agradar ele, porque ela sabe que dentro do casamento, né? Isso é importante, né? Faz parte. Então, essa mulher, ela se sente muito feliz quando o marido se dedica muito a ela, né? Quando tem um envolvimento no relacionamento. Caso contrário, ela tenta compensar isso a nível social, assim, a tentar passar a imagem de relacionamento perfeito, né? De vida perfeita, embora internamente ela saiba que não está sendo assim. De todas as deusas, a Hera é a que menos pensa na possibilidade de se divorciar se um relacionamento não está dando certo. Né? Ela sofre muito com essa ideia de separação e ela tem muita dificuldade em aceitar traições, aceitar que o marido se apaixonou ou está gostando de outra pessoa. É muito difícil para ela conseguir visualizar isso, porque para ela a imagem, né, a ideia, a fantasia do casamento é muito forte. Essa deusa ela tem filhos porque ela vê como um papel do arquétipo da esposa, mas não necessariamente ela tem um instinto materno. Então ela precisa ativar outra deusa, a deusa mãe, a Deméter, para que ela consiga ter essa conexão mais profunda com os filhos, né? Consiga nutrir, amar eles, né? Ter esse cuidado de mãe. Então conseguir um marido é a preocupação principal desse arquétipo.
né? Ela cria uma ideia, uma fantasia de parceiro que vai ser ideal para ela, e ela tende a projetar em homens que talvez não necessariamente vão cumprir essas idealizações. Então ela pode se frustrar muito, e quando ela se frustra, ela não consegue aceitar que deu errado, sabe? Ela tende a levar essa relação dessa forma frustrada, piorando e tentando forçar que se concretize essas idealizações dela. Então ela é muito possessiva, né? Muito vingativa, muito ciumenta. E quando elas acabam ficando viúvas, elas sentem que o sentido da vida delas acabou ali, né? Elas não têm mais um propósito para viver, e elas tendem a tentar desistir, assim, né? Muitas ficam depressivas, elas realmente não veem mais sentido na vida sem ter esse parceiro, né? Sem ter esse casamento. Esse arquétipo, ele pode oprimir outras mulheres do tipo Hera que estão solteiras. Elas podem sentir que estão fracassando, né? Que estão perdendo tempo. Então ela pode ser bem negativa nesse sentido e pode provocar, né, que essas outras mulheres entrem em maus casamentos só por estar perdendo esse tempo e de não estar efetivamente num relacionamento. Esse arquétipo, ele é um arquétipo bem julgador, especialmente quando elas se sentem ameaçadas. Então, quando ela vê uma mulher sexualmente atraente, uma mulher solteira, né, uma mulher que se sente livre, uma mulher divorciada, ela tende a julgar muito, né, tentando oprimir, porque ela vê isso como uma ameaça, essas mulheres, que podem chamar a atenção do esposo dela. Então ela acaba sendo bem negativa nesse sentido, e ela só vê o papel de esposa como o único papel correto, né, os outros ela critica e diminui. Então, como eu falei, esse arquétipo ele é um arquétipo bem vingativo, né, se o relacionamento não tá da forma que ela idealizou, ela tenta chamar a atenção prejudicando outras pessoas, não com o marido, né? Então ela tende a ir para os filhos, às vezes ela acaba traumatizando eles, né? Gerando situações e conflitos, tudo para chamar a atenção dessa pessoa. Então ela acaba sendo bem negativa quando ela faz isso. Quando a mulher ela tá sob a influência desse arquétipo, ela tende a aceitar o primeiro pedido responsável de casamento, né? De relacionamento. Então aí que ela erra, porque ela não para pensar no que ela sente, no que ela quer, né? Ela sempre é muito voltada para fora nesse arquétipo de casamento, de relacionamento. Então se ela não para se perguntar, será que eu vou ser feliz com essa pessoa? Será que a gente tem coisas em comum? Será que dá certo, né? Não, ela não faz isso, ela só escolhe se casar e acaba vivendo a vida dessa pessoa. Então o que ele vai impondo para ela vai acatando, né, e vai se moldando para se manter nesse relacionamento, o que não é nada saudável. E quando ela escolhe viver desse jeito, né, ela acaba se limitando, ela deixa de seguir o processo de desenvolvimento. Então uma solução para isso seria ela trazer a consciência, né, desse padrão que está limitando a vida dela, e olhar assim para que outras áreas que eu estou me negligenciando, né, que eu estou deixando de cuidar, de reparar. Então, no momento que ela tem essa consciência, ela já deixa de ser um arquétipo tão negativo. Ela precisa estar sempre se conectando e se alinhando com os outros arquétipos para que ela não limite a vida dela apenas ao casamento, né? Que ela consiga trabalhar, que ela consiga ser mãe, que ela consiga se sentir livre, né? Que ela consiga sentir prazer. Assim ela vai ter uma vida muito mais equilibrada e saudável. A Hera, ela tende a ser uma deusa insegura e ciumenta. Então, uma outra forma de conseguir melhorar, né, esses aspectos é canalizar essa energia para o trabalho, né? Sei lá, trabalhos manuais, né, trabalhos que ela possa sublimar, né, esse sentimento, principalmente o de raiva, que ela consiga deslocar essa raiva para algo manual do que para outras pessoas, do que para os próprios filhos ou até para si mesma. Então, isso é uma forma de corrigir esse comportamento mais negativo dela. Então, para finalizar, falando sobre o arquétipo da deusa Hera, um grande ensinamento que essa deusa precisa ter é aprender a aceitar a realidade e a parar de negá-la, né? Então, ela fica muito nesse mundo da fantasia, né? Das idealizações dela, mas ela precisa aprender a aceitar que alguns relacionamentos precisam acabar, que algumas coisas já não fazem mais sentido, não funcionam mais. Então ela tem que se conectar mais com a realidade, olhar para ela como um todo, né, parar de se negligenciar, para que ela consiga se desenvolver e viver de uma forma mais harmoniosa e saudável.
era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem se identificou com ela ou não, comenta nesse vídeo, me fala o que vocês sentiram, o que vocês ficaram pensando, se pensaram em alguém. E era isso. Obrigada.